Bom dia pessoal, vamos gravar então nosso último vídeo da semana, falando então da dinâmica dos movimentos curvilíneos. Tá legal? Então o que a gente vai estar estudando hoje é, as forças que atuam num objeto na hora que você tem um objeto fazendo curva. Né? Então por que o objeto faz curva? Quais são as forças que atuam? Tá ok? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a nossa apresentação. Deixa eu só mostrar para vocês aqui uma foto que eu peguei na internet, tá? Olha só, Como é que você tem um objeto, um moto e motociclista aí tão inclinado, Quer dizer, por que ele inclina e não cai? Ou melhor dizendo, ele vai ter um acidente se ele não inclinar. Se ele quer fazer a curva, ele vai ter que se inclinar, senão ele não faz essa curva. E você vê que é impressionante, Inclusive, eu vou dar uma parada aqui, vou mostrar para vocês um vídeo que eu recebi pelo WhatsApp. Nem sei quem é que está na pista, deve ser alguém um grupo de pessoas que aproveitaram a quarentena e estão fazendo coisa errada para a estrada, porque a estrada está vazia e o cara sai andando de moto. Mas aí é uma curva leve, o cara não vai inclinar tanto, mas você vai ver no movimento, como que eles fazem a curva. Então eu vou dar um pause agora, e volto, vejam o videozinho e depois a gente comenta. Tá legal? Espero que vocês tenham visto aí o vídeo, Você percebe na hora que ele está fazendo a curva, os vários motociclistas, ele tem que inclinar um pouco. Por quê? Então vamos estudar hoje o motivo, tá legal? Então vamos lá, vamos passar para a nossa apresentação. Aqui você tem um objeto que faz um movimento curvilíneo. Aqui está a velocidade, ela é tangente à trajetória. Para ele fazer a curva, tem que ter uma força resultante centrípeta, que vai apontar para o centro. Daí é o nome dela, força resultante centrípeta. É aquela força que está apontando para o centro. E ela é uma das componentes da força resultante. Então você tem força resultante, ela tem uma componente centrípeta que faz o objeto virar, e pode ter ou não aqui essa força tangencial que acelera ou retarda o objeto. Então a força resultante centrípeta ela é uma das componentes da força resultante. Aqui é a equação vetorial que relaciona essas três forças resultantes. Aqui é a equação que dá a intensidade. Tá? Então, vamos lá. A tangencial serve para quê? Para aumentar ou diminuir o módulo da velocidade. Aqui você tem o sentido dela, a direção é a mesma da velocidade, e a intensidade é massa vezes aceleração, como a gente já tinha visto na lei de Newton. Tá? E essa aceleração é a aceleração que você está acostumado a trabalhar. A centrípeta é a força que faz virar, é a força resultante. Tá? Ela vai ser massa vezes aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta pode ser escrita de duas maneiras, usando a velocidade linear ou então usando a velocidade angular. Tá? Então vai ser v ao quadrado sobre r, que é r ao raio, ou ômega ao quadrado vezes r, em que esse ômega é a velocidade angular. Tá? Então ela não é uma força mais, ela é o que? Resultante. Você vê quais são as forças que estão atuando, ela vai ser a resultante que vai estar apontando para o centro da curva. Essa que é a ideia, tá bom? Então, vamos lá, vamos pegar aqui um caso, Então, esse caso, o que seria? Uma mesa lisa, tem um objeto girando, amarrado aqui por uma corda em um peso que está suspenso. Então, qual é a força resultante aqui nesse objeto que está girando? Vai ser a tração. Então, força resultante é a tração, e essa tração, no caso, é igual à força-peso, peso desse objeto. E aí você tira uma relação. Então, basicamente, o que você faz quando está resolvendo um exercício de força resultante centrípeta é identificar qual é ou quais são as forças que estão compondo essa força resultante. Tá? E aí você tira a relação que está sendo pedida. Um outro caso.
você tem aqui o globo da morte, né? Alguém que está virando aqui, né? Isso aqui está no plano vertical, né? Então no ponto A, né, apontando para baixo na direção do centro, você tem o que? Normal e peso. No ponto B, o peso não está apontando para cá, o peso aponta para baixo. Então, apontando aqui para o centro, tem o que? A normal. Tá? Normal. No ponto C, você tem a normal para cima, peso para baixo, então a resultante vai ser para cima. Né? Então vai ser normal menos peso. Tá? Nesse ponto D, o que você teria que fazer é decompor a força-peso nessa direção. Então vai ser essa, né, força aqui menos a força-peso. Aqui está errado, aqui é normal em D. Tá? Já nesse ponto, né, já tinha falado aqui para vocês. Então, no ponto A, né, que é o ponto mais alto da trajetória, que normalmente a pergunta é, né, qual a velocidade mínima para passar aqui? A mínima para passar aqui, né, vai ser dada por força resultante centrípeta igual ao peso, ou seja, a normal é zero. Tá? Então veja, ó, no ponto A, caso de velocidade mínima, normal é o peso. Então você vai ter que mv ao quadrado sobre r é igual a mg. E aí você tira que a velocidade mínima vai ser raiz quadrada do rg. Não adianta decorar isso. Isso aí quando aparece você tem que estar deduzindo. Tá bom? Curva sob elevada ou avião em curva. Né? Então você tem aqui um carrinho. Esse carrinho está numa pista inclinada. A curva está aqui. E a resultante está apontando para o centro. Então você tem normal, aqui seria o peso, você vai ver que você consegue colocar ela aqui. Da resultante de normal e peso, você vai ter a centrípeta. No caso de um avião, você não tem normal, você vai ter uma força de sustentação que vem das asas. Então o esquema é bastante parecido. Né? Então da resultante da força de sustentação e do peso, sai a centrípeta. Então se você pegar esse ângulo θ, né, que é o ângulo de inclinação, né, você vai tirar o seguinte, ó. Quem que é a tangente de θ? Tangente de θ é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então vai ser a centrípeta sobre o peso. E aí você tira a relação, por exemplo, de velocidade. Tá? O mesmo esquema de forças aparece no pêndulo cônico. Então quando você tem o pêndulo cônico, né, você tem aqui a tração, coloco aqui o peso, tem um ângulo aqui θ de inclinação, né? E você vai ter que a tangente de θ é a centrípeta sobre o peso. Só que diferente desse caso em que a gente relaciona a centrípeta com o V, quando a gente está trabalhando nesse caso do pêndulo cônico, a gente vai falar que a centrípeta é m ômega ao quadrado r. Né? E aí você consegue tirar, né, qual é o valor do ômega. Ômega é igual a 2π sobre t. Você não está lembrando, você tem que pegar aquela aula que foi dada de movimento circular. Né? Então o ômega é igual a 2π sobre t, e aí você tira o período, que é o tempo que esse pêndulo cônico leva para dar uma volta. Tá? Então está aqui a equação do período do pêndulo cônico. Todas essas demonstrações que eu estou fazendo, eu acho que seria legal que você fizesse de novo. Né? Faz o desenho, marca as forças, vê quem é a resultante e deduz. Tá? Então como que você estuda essa parte? É deduzindo tudo isso aí. Então você tenta deduzir. Ah, não conseguiu? Olha lá e tenta fazer de novo. Tá? Para poder fazer isso, lá no SWAP você tem essa folhinha, pega a folhinha, né? E junto no caderno tem que estar fazendo. Tem que escrever, gente. Só de olhar isso, só de eu estar falando, não adianta nada. Tá? Tem aqui um carro, ele faz uma curva plana horizontal e não tem jeito dele fazer essa curva plana horizontal sem o atrito. O atrito é que vai ser a força resultante centrípeta, é a que aponta para o centro da curva. Normal e peso não estão nessa direção. Então você escreve, né, olha, a normal é igual ao peso, né, em termos de intensidade, a centrípeta vai ser a força de atrito, se tiver no limite vai ser a força de atrito de destaque. Então você vai ter que força resultante centrípeta é o atrito, e aí você tira, por exemplo, qual é o coeficiente de atrito necessário para ele fazer a curva. Tá? Mas você partiu de quê? Que força resultante centrípeta é a força de destaque. Tá? Teve que identificar quem é a centrípeta. Tá? Outro caso que também pode aparecer é o do rotor. O que é o rotor? É como se fosse o tanque de uma máquina de lavar roupa. Né? E ele está virando aqui. É um brinquedo que você encontra em alguns parques. Né? Aqui no caso, você teria a pessoa girando nesse tanque. Né? Ó, ele está virando aqui. Peso está aqui.
você tem aqui a normal, o que impede ele de cair é a força de atrito. Então, a força de atrito é igual ao peso, você identifica quem é a normal. Força centrípeta é a normal, você aproveita que você isolou aqui, substitui, e aí você tira a relaçãozinha e vê qual é a velocidade angular mínima que ele tem que ter para estar parado ali, né, na vertical. Ele está virando, mas ele não escorrega. Se você virar muito devagar, ele acaba escorregando. Então, ele vai estar mais preso quanto mais rápido estiver virando aí esse rotor. Tá? Faz, né? Deduz isso aí, tá bom? E vamos fazer um exercício. Tá? Então, esse exercício caiu na Unicamp, né? Ele coloca que quer mandar um satélite rasante, né, até o Japão, e aí ele pergunta qual vai ser a aceleração do satélite e quanto tempo levaria essa viagem. Então, o que ele está colocando? Então, é um satélite em órbita rasante, né? Desprezando, obviamente, a resistência do ar. Então, vamos fazer isso aí. Né? É bom porque aí você acaba vendo como é que eu faço, porque só de mostrar a apresentação também não adianta muita coisa, né? Acho que vocês percebem isso, né? Aula em PowerPoint, honestamente. A vantagem de você fazer na lousa é que aí você vai devagar. Indo devagar, você tem tempo de acompanhar, de pegar o caderno e anotar, né? E aí você acaba entendendo. Se você só fica vendo, né? Mas agora vamos ver se eu consigo escrever aqui na mesa, né? E aí depois você refaz esse exercício. Tá legal? É o jeito que a gente tem para aprender isso. Então, primeiro, ele perguntou qual era a aceleração. Então, quando você tem, deixa eu fazer um desenho aqui que normalmente fica... Bem, faz de conta que eu tenho aqui a órbita, satélite, né? E qual que é a força que aponta para o centro da curva? Vai ser a força peso, tá? Então é isso que eu vou usar. Eu vou usar aqui força resultante centrípeta é o que? É o peso. Então, massa vezes aceleração centrípeta é quem? Massa vezes a gravidade. Conclusão, quem que é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é a própria gravidade. Então, o item A que ele perguntava, né? Qual é a aceleração? É o G, tá? É a gravidade, tá? Que mais? Ele pergunta quanto tempo vai levar para dar essa volta. Então agora a gente vai ter que fazer um outro caminho, tá? Deixa eu limpar isso aqui e vamos lá. Bem, essa aceleração centrípeta, ela é ômega ao quadrado r, né? E você sabe que a aceleração vale o g. Então isso vai ser o quê? Vai ser 2π sobre t ao quadrado, que é o ômega, vezes o r. Então, quem que é o período? O período ao quadrado, ele vai ser igual a 4π ao quadrado r sobre g, tá? Então, se você tirar agora a raiz quadrada, você acha o período. Então, o período é igual a 2π raiz quadrada de rg, tá? Então, eu encontrei o quê? Encontrei o tempo para dar uma volta completa. Mas ele não quer uma volta completa, porque ele fala que o Japão está do outro lado e você vai sair, né, daqui do Brasil. Então, ele vai fazer meia volta. Então, se é meia volta, tem que pegar o período e dividir por 2. Então, qual que é o intervalo de tempo que você vai ter o satélite levando, né? Vai ser π raiz quadrada de r sobre g. Quanto que é isso? Então, esse tempo vai ser igual a π vezes a raiz quadrada, né? O raio é de 6.400 quilômetros, tem que passar isso para metro, e aí você divide isso por 10, que é o valor do g, tá? Então, você vai chegar que o intervalo de tempo é igual a 800 π segundos,
né? Então o intervalo de tempo vai ser aproximadamente 2.500 segundos, tá? Aproximadamente uns 40 minutos, tá? Mas isso é um satélite em órbita rasante, tá bom? E esse aí é a resolução, né, do nosso item B. Tá legal? Bem, exercício 2. Então aí você tem a figura, ela descreve a trajetória de um avião em um voo no plano vertical. Tá? Os trechos A, B e CD são retas, o trecho BMC é um arco de 90 graus e uma circunferência de 2,5 km de raio. O avião mantém velocidade de módulo constante igual a 900 km por hora. Tem que passar para metro por segundo. O piloto tem massa de 80 kg e está sentado numa balança de mola nesse voo experimental. Então pergunta, quanto tempo o avião leva para percorrer esse arco? E qual a marcação da balança? Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Deixa eu limpar a nossa lousa. E resolver. Então, o que acontece aí? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Bem, primeiro, né, esses 900 km por hora tem que passar para metro por segundo. Então, a velocidade, que é de 900 km por hora, né, é uma velocidade de 250 metros por segundo. Tá bom? Aí ele quer saber qual é o tempo. Então vamos lá. Eu sei que velocidade é igual a ômega R. Então eu tenho aqui os 250, que é igual o ômega. O raio ele deu é de 2.500 metros. Tem que passar o 2,5 km para metro. Então a velocidade angular é igual a 0,1 radiano por segundo, né? Bem, se você tem o ômega, você acha o período, porque ômega é igual a 2π sobre tempo. Então, qual que vai ser o tempo? Você vai ter 0,1, que é igual a 2π sobre o período. Então, o período é igual a 20π segundos. Mas isso seria para fazer o quê? A volta toda. Então, vamos imaginar que é o seguinte, ó. A volta toda leva quanto? 20 π segundos. Mas o que você quer é um quarto de volta, né? Que ele falou ali, 90 graus. Então aqui vai levar o quê? Vai levar um tempo. Então, que tempo é esse? É um quarto dos 20. Então vai ser igual a 5 π segundos, tá? Ah, pode deixar a resposta desse jeito? Na verdade não, né? Você tem que fazer a continha no vestibular, tá? Então, isso aí vai ser, né, 15,7 segundos. Tá? Então você vai ter que esse intervalo de tempo seria de 15,7 segundos. Tá? Então isso seria o item A do exercício. Tá bom? Bem, no item B, ele pergunta qual a marcação da balança. A marcação da balança é a força normal, né? A força-peso do piloto não muda porque ele está fazendo curva, né? Então vamos lá, vamos ver o que dá isso aí. Deixa eu apagar a nossa luzinha, porque o espaço aqui é pequenininho, tá? E vamos calcular o item B. Então, item B, né? O que está acontecendo? Aqui é o piloto, aqui é a curva que ele faz, né? Aqui atua a força-peso nele, né? E aqui está a normal. A normal, nesse caso, é maior que o peso, por quê? Porque você vai ter a força resultante centrípeta que está apontando para cima. Então,
né, em termos de intensidade, força resultante centrípeta é igual a normal menos o peso. Quer dizer, a normal vai ser a força resultante centrípeta mais o peso. Tá? Bem, isso quer dizer que normal é igual a mv ao quadrado sobre r mais mg. Então, o normal é igual a m, que multiplica v ao quadrado sobre r mais g, né? Bem, vamos substituir os valores que a gente tem, né? E aí você vai ter o seguinte, ó, normal igual a 80, que multiplica a velocidade que tinha calculado lá, né? Os 900 km por hora que passa para metro por segundo, dá 250, dividido pelo raio de 2,5 km, que passamos para metro, 2.500 metros, mais o g, que vale 10, tá? Essa parte aqui, ó, vai valer 35, tá? E portanto, na hora que você faz a continha, né, isso aí vai dar 2.800 newtons, né? Qual que é o peso de um piloto que tem 80 kg de massa? Bem, o peso dele deve ser aproximadamente 800 newtons. E você vê aqui que a balança está indicando 2.800, então a balança indica mais. Ah, aumentou o peso? Não, a balança indica, na verdade, é a força normal. E a força normal é maior que o peso porque está fazendo uma curva, tá? É isso que está acontecendo aí. Tá bom? Vamos para o nosso próximo exercício. Uma atração muito popular nos circos é o Globo da Morte, que consiste numa gaiola de forma esférica, no interior da qual se movimenta uma pessoa pilotando uma motocicleta. Tá? Daqui o raio aí da curva é de 3,6 metros. Então ele quer um diagrama de força, né? Faça um diagrama das forças que atuam na motocicleta nos pontos A, B, C e D, né? E depois ele quer saber qual é a velocidade mínima. Então, o que tem aqui é o seguinte, ó. Posso até mostrar o desenho do gabarito, né? Aqui você vai ter, ó, no ponto A está atuando a força de contato, seria normal, né? E o peso, e tem uma resultante para cá. Aqui você tem, nesse ponto B, a normal apontando para o centro, o peso para baixo. Tá? Aqui você tem normal para baixo e peso para baixo. Força normal para o centro e peso para baixo. Ou, né, deixa eu mostrar aqui na lousa, só que aí os pontos estão, não está batendo o ponto A com o ponto A daqui. Vamos ver se eu consigo pegar aqui nessa luzinha, tá? Então veja, ó, aqui eu acho que o desenho está um pouquinho melhor para você poder acompanhar, ó. Bom, então o que você tem? Aqui normal para cima, peso, normal para o lado, aqui o ponto D estaria aqui, similar a esse, ó, normal apontando para o centro, peso, e aqui o ponto mais alto, normal e peso. Quando a velocidade é mínima, normal é zero, então aqui fica sendo somente o ponto P, o peso P, né? E aí você deduz a equaçãozinha. Então vamos lá, vamos fazer, né, o cálculo da velocidade mínima, que é o item B, tá bom? Quando ele está naquele ponto A. Então a gente vai ter aí o seguinte, deixa eu passar aqui, passar isso para o lado, e a gente faz. Bem, pode pegar e já falar, né, logo de cara que nesse exercício 3, item B, né, a velocidade vai ser a raiz de RG? Não, não vale fazer isso, tá? Você tem que fazer uma prova dissertativa, você tem que fazer mostrar de onde veio isso. Então, vamos limpar esse negócio, tá?
Então você deve começar fazendo o seguinte: força resultante centrípeta vai ser o ponto, vai ser o peso. Então mv ao quadrado sobre r é igual a mg e, portanto, v igual a raiz quadrada do rg. Agora sim, tá? Então, substituindo os valores que ele deu, né, você vai ter que a velocidade vai ser a raiz quadrada de 3,6 vezes 10. E isso vai dar 6 metros por segundo. Agora sim, tá? Então, tá calculada a velocidade mínima nesse ponto. Uma outra pergunta é: qual é a velocidade mínima no ponto C para ele conseguir chegar no ponto A e fazer a curva? Mas aí a gente tem que ver, né, energia, que vai ser o nosso próximo assunto, tá? Então, a semana que vem, né, vem uma aula de energia e já dá para fazer, né, para responder esse tipo de coisa, tá? Vamos para mais um outro exercício. Um carro de massa M realiza uma curva numa pista plana e horizontal, com velocidade v. A força de atrito entre os pneus e o solo, resultante centrípeta, tem em que módulo? Então ele já falou, né, que a força de atrito é a resultante centrípeta. Então vamos lá, vamos fazer essa parte aí. Deixa eu limpar a nossa lousa. Tá? E aí o que você tem aqui é o seguinte, ó. Vamos lá. Você deve ter aqui a superfície, aqui você tem o pneu, né? Aqui você tem a força-peso apontando para baixo, né? E aqui você teria normal apontando para cima. Repare, né, que normal e peso estão se equilibrando, né? E quem vai fazer o papel, né, de força resultante centrípeta, que aponta para o centro, que aqui está o centro da curva, tá? Vai ser a força de atrito aqui. Então ele tende a sair de lado e essa força, que é a força de atrito, é a resultante centrípeta, tá? Deixa eu até mostrar aqui, ó. Isso é a força centrípeta. Meu Deus, que letra horrível. Então, vamos lá, né? O que você tem é que a força resultante centrípeta é a força de atrito, tá? Então ele perguntou quem é o atrito. Isso vai ser mv ao quadrado sobre r. E isso dá a resposta A do exercício. Tá bom? Então, tá feito também esse exercício aí, tá? E aí, voltando, né, ao nosso filminho, né, do começo da aula, né? Por que o piloto tem que inclinar o corpo para poder fazer a curva? Bem, porque ele tem que ter uma força resultante apontando para o centro. Se ele ficar na vertical, né, o que vai acontecer? Você vai ter que peso e normal se equilibram, tá? E aí não tem resultante para o lado, e aí ele vai reto, aí ele não faz a curva. Então, se ele quiser fazer a curva, ele vai ter que inclinar, né? E aí ele acaba virando. Se ele não inclinar, ele vai reto, né? E aí você vê tanto aquela foto que eu tinha mostrado no começo, ou até mesmo um filminho, né? Mesmo que aquela curva é uma curva bem suave, né? Você vê que a pessoa tem que inclinar, porque senão, né, ele vai seguir reto.